boa noite. Aguardando a presença e luz de Gena. Oi, Ana Maria, boa noite. Oi, Gena, estou aqui te recebendo, amiga. Boa noite para quem já está nos acompanhando em nossa live noturna e agora com Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Ana Maria, fala para mim de onde você fala, de onde você assiste a nossa live. Gena, eu já dei o ok para você entrar. Eu estou falando de Nova Friburgo, interior do estado do Rio, região serrana. Gena, eu dei permissão para você entrar, mas não estou te vendo nem te ouvindo. Não está conseguindo? Então deixa eu fazer de outra maneira. Ó, estou aceitando de novo para você entrar ao vivo. Vê se vai agora, amiga. Eu aceitei de novo a sua permanência aqui. E agora, amiga, tá conseguindo? Oi, mamãe. Boa noite, Maria Helena. 2 lives hoje, hein? 10 da manhã e 8 da noite. Isso sim. Então, Gena, tenta novamente. Eu vou mandar o convite para você, Gena. Não, não consigo mandar o convite porque eu acabei de dar o aceite. Tenta novamente, amiga. Manda de novo a solicitação. Então, boa noite, dona Maria Helena. Boa noite, Ana Maria. Coloquem aí de onde vocês estão assistindo a live. Eu estou aqui em Nova Friburgo. Gena, tenta novamente. Ah, que bom, de Nova Friburgo também. Tá um clima bom hoje, né? Fresquinho agora à noite, de manhã, um calorão. E a gente vai sobrevivendo a todas essas intemperanças da nossa cidade, que acaba fazendo as 4 estações num dia só. Gena, estou aqui aguardando você tentar de novo. Nova Friburgo, dona Helena, boa noite. Ó, Gena, vou aceitar de novo. Entrar ao vivo contigo. Nós fizemos um teste essa semana, entramos no Instagram, fizemos a nossa participação. Ah, e sim! Boa noite. Boa noite, amiga! Hoje é dia de muita celebração, de manhã estava com Lu e agora à noite com você. Pois Nós estudamos juntas, nos é, conhecemos por volta dos 15 anos, estamos tudo com mais de meio século. Oi, Maria, Rosário. Você está falando de onde? Oi, Akira. Buenas noites, tia. meu sobrinho, É, Kevin. é. Internacional esse sobrinho.
Pois Fala para mim de onde vocês estão vendo a live, assistindo a live, né? A Maria Rosaro e o Akira. Helena já falou, que é de Nova Friburgo. Ana Maria também. Gena tá assistindo a live, fazendo a live da onde? Elza Peixoto! Macaé. Boa noite, amiga. Rio de Janeiro, Morro do Coroado. Do quê? Corado. Corado. Morro do Corado, lá no Rio. Elza, da onde está assistindo essa live? Elza é uma da lista aqui de agradecimentos da noite, porque graças a ela nós tivemos uma arte muito bonita para nossa divulgação. Elza Peixoto é terapeuta familiar, minha terapeuta também, e trabalha com marketing, divulgação e fez a arte da nossa live. Gratiluz, amiga. Obrigada. É, Você tá bonitinho, Andréia? Elza está falando do Paraná. Boa noite. Muito feliz de você estar aqui. Juliette, da onde você fala, Juliette? A Kira já falou de onde ele está falando. Maria Rosário não falou ainda não. Então, gente, assim, primeiro dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença, agradecer a Gena, que mais uma vez está aqui comigo, né, amiga? O mês de abril, ele traz duas campanhas muito fortes. A primeira campanha nós fizemos hoje de manhã com a Luciana Knaivers, que foi sobre prevenção de acidente de trabalho, de acidente pessoal também, que é conhecida a campanha por Abril Verde, e agora o Abril Azul, que trata da conscientização, né, do tratamento e do cuidado, né, com o transtorno do espectro autista. E aí a Gena quis falar desse tema, me convidou para esse desafio, eu super topei. Eu estava falando hoje de manhã, Gena, para Luciana, que eu nunca fiz live em abril com esse tema, né? Geralmente eu faço em janeiro, sobre saúde mental, em setembro, setembro amarelo, outubro azul, novembro, outubro rosa, novembro azul, mas assim, esse tema de abril eu nunca fiz. Então também estou debutando com esses conteúdos. E aqui tem um espaço aberto, né, para que vocês façam perguntas, comentários. Eu vou vendo aqui, acompanhando e passando para a Gena, e nós vamos numa conversa. O objetivo da live é trocar informações, experiências, dicas, né, para que a gente fique mais atuante em relação ao próprio transtorno, né, e possamos aí lidar com isso de uma forma melhor. E, Jana, antes da gente começar oficialmente, além dos agradecimentos, a Elza, que é a terapeuta familiar, a Priscila Tisse, que está comigo num projeto chamado GPSE, que é Guia para a Sua Saúde Emocional, e graças ao GPSE nós fazemos as lives, né? Só dar só boa noite aqui, Bruna Tranhac, É. Rosa Kelly Cristina. Você estava de manhã, né, Ana Maria? Ela falou que foi muito boa a live da manhã. Muito bem. Cláudia Sampaio, duas lives no dia, amiga, e você conseguiu vir para a segunda. Gratidão, Cláudia. Cláudia trabalha com iridologia, foi me apresentada pela Elza, excelente profissional. Indiquei o trabalho de Cláudia para os meus pacientes. Deise, boa noite, Deise. Bom dia e boa noite para quem estava de manhã e está voltando à noite. Mas a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a questão do transtorno do espectro autista e trazer aí boas dicas, né, para todo mundo, né? É E verdade. quem puder, coloca da onde está assistindo a live, né? Cláudia, da onde você está assistindo, Rosa, Bruna, Elza já colocou que é do Paraná, Dona Helena de Nova Friburgo, Dona Helena também tá guerreira aí nas duas lives. Eu, infelizmente, não consegui participar da live da manhã. Uhum. Queria muito. Mas eu mandei para você a gravação. Eu ainda não consegui ver. Depois da Mas a nossa. Elza, serviço completo, né? A Bruna está no Rio de Janeiro. A Elza, além de fazer a divulgação, já colocou a live lá no canal do YouTube. Então, assim, serviço completo, né?
E aí, feitos nossos agradecimentos, né? A Priscila, a Elza, todos vocês que estão aqui, Maria está em Macaé. Muito bem, vizinha da Gena. Pedi a Gena para se apresentar e depois também vou me apresentar para vocês. Bem, primeiramente, boa noite a todos, né? Todas, né? E todos. Tem meu sobrinho aí nos prestigiando. Eu sou pedagoga, né? Já há 13 anos de formação. Fiz uma pós em psicopedagogia. Sou professora de formação, né? Lá no ensino, no antigo segundo grau, ensino médio Segundo hoje, grau. né? Nós fizemos segundo grau juntas. Eu conheci a Gena, eu tinha 14 anos. Pois é, Fizemos formatura juntas. A Gena estava na nossa formatura. Foi a exatamente. primeira da turma que casou. É, Andréia Todas foi, fomos ao casamento de Gena. né? André foi ao meu casamento também, É. participou do. Ela viu o nascimento dos meus filhos. Nascimento Ela, assim, dos filhos, Natália, Lucas. Uma história. Amiga, são só 4 décadas de amizade. É pouquinho tempo, né? só ver o casamento dos meus filhos, né? Isso. Gena, você travou na imagem e no som. Não sei se você está conseguindo me ouvir, mas eu vou deixar até um recado aqui falando que você está travada. Fazia Vídeo, mais, né? Para Gena, complementar. Oi. Gena, seu vídeo e o seu som travaram. Então você ficou congelada na tela e eu não entendi mais nada, a não ser o casamento dos meus filhos. Foi a última coisa que eu escutei. Ah, e só para saber, ó, Sampaio está falando de Vassouras, Macedo, Silene, né, também entrou, e o Silene também entrou, boa noite. Mas repete, Jana, porque travou no casamento dos meus filhos. Pois é. No casamento dos meus filhos, André teve o privilégio de conhecer os meus netos, né? E assim, durante esse decorrer, né? O que que acontece? Quando terminei o segundo grau, o ensino médio hoje, a gente sempre fazia um ano a mais para poder de especialização. Incrivelmente, por gostar muito de criança, fui fazer educação infantil. Coincidiu, eu nunca fiz época chamada de educação especial. Eu não queria fazer, eu achava que era muito trabalho, dava muito trabalho, não queria fazer. Mas quis a vida ou Deus, né, me colocar em teste. E em todas as escolas, boa parte das escolas que eu trabalhei, eu sempre lidei com crianças que tiveram algum tipo de peculiaridade, né? Ou fossem deficiência auditiva, ou até mesmo com TEA, ou Down, sempre caiu dentro das minhas turmas. Ou seja, eu tive que aprender a lidar com essas crianças. Quando meu neto nasceu, foi uma alegria, meu primeiro neto, uma felicidade. Sim, Rodolfo. rodou, rodou. Então, assim, antes de você falar do E Rodolfo, só para poder falar com quem chegou, Jana, que a gente está começando agora, Cid Fadel chegou. Eu queria saber de onde você está falando, Cid. Priscila Tisse, que foi um dos agradecimentos que nós fizemos hoje, minha parceira no programa GPSE, através do Semiário C. Alberto Elias também entrou. E Ana Clara Matos. Ana Clara, onde você está, Ana Clara? Fala pra gente de onde você está assistindo essa live. Você está bem? Saudade de você. Então, fala pra gente de onde você está assistindo a live, onde você está, para nós sabermos aí a abrangência do nosso conteúdo. E aí, então, vamos lá. E Rodolfo chegou. Rodolfo chegou com aquela criança linda, sorrindo, maravilhosa. O meu gorduchinho. Eu brinco que eu sempre gostei muito de um desenho chamado do João Grandão, que era um gorila grandão. Se todo mundo olhava para ele, tinha medo. Mas pensa numa criatura doce e meiga. Era esse personagem de desenho animado da minha infância. Então eu carinhosamente apelidei meu netinho de João Grandão. Ele era o João Grandão. E ele, quando foi um ano e meio mais
mais ou menos de idade, ele indo para a escola, já entrando no meio da pandemia, foi diagnosticado com o TEA. Então, a partir daí, eu tinha interesse, assim, porque na verdade, gente, eu não sou entendida, eu sou curiosa. E busquei um pouco, e venho buscando conhecimento para poder lidar com as crianças e principalmente lidar com o meu neto também, né? Então, a experiência que eu tenho dentro de sala de aula, eu procuro trazer para dentro da minha vida, no meu convívio com ele. E isso tem dado certo, tem feito com que a gente se aproxime. Ele é um menino maravilhoso, ele é muito apegado a mim, porque é uma das características, né, das crianças com TEA, e elas, Calma, já vamos falar disso. Calma, quando Jana, elas se respira. identificam com o professor, Jana, você está congelando de novo. Jana, não sei se é a sua internet. A Jana está congelando para vocês também ou é só para mim? Agora ela está com a imagem e o som congelados. Nando, beijo, Nando. Quanto tempo eu não te vejo? Que bom que você está aqui conosco. Falem para mim aqui no chat, né, se vocês estão também percebendo a Jana com a imagem congelada. A minha, para mim, está super nítida, mas a Jana já congelou pela segunda vez. E aí corta o som, corta a imagem. Sim, está congelada, né, Maria? Obrigada. Ana Maria. Para mim também. Beleza, mamãe. Dona Helena está aí. Cid também. Ok. Então, assim, eu não sei exatamente os exemplos que ela ia dar, mas a ideia nesse momento é que nós pudéssemos fazer um pequeno apanhado sobre o TEA, porque eu não sei se vocês sabem ou se lembram que antigamente não tinha TEA, era um tal de autismo. O autismo vem sendo diagnosticado aqui no Brasil desde 1952 e era diagnosticado como autismo, né? Nós temos um documento, chama DSM, né, que é um apanhado de resoluções sobre o diagnóstico da doença mental, e o autismo entrava nesse documento. Primeiro DSM foi em 1954, entrava nesse documento como uma doença mental, mas era doença mental e chamado de autismo. Eu sumi, Jana? Deixa eu falar para ela que você congelou. Você está congelada. E olha que ela nem mora em Friburgo, é Macaé, que é bem quentinho. Você está congelada para todos nós, Jana. Não sei se você está me ouvindo, mas nós não conseguimos te ouvir nem te ver. Mas continuando sobre a questão do autismo, ele então era diagnosticado como autismo, não era um diagnóstico fácil de fazer. O primeiro DSM, que é uma sigla, né, para falar sobre um compêndio, um manual de diagnóstico de doença mental, que, é claro, veio dos Estados Unidos e nós começamos a usar aqui no Brasil a partir de 1960. Então, no início, ele listava apenas 106 desordens. Numa dessas existia o autismo. Depois, em 1980, ele passou por uma revisão, e aí passou para ser, em 1968, uma revisão, 1980, outra revisão, DSM-2, 3, 4, em 1987, e depois teve uma outra revisão em 1994, e aí veio o DSM-5 em 2013. Então, em 2013, a doença, a gente não chama de doença, né? O transtorno que se chamava autismo, começou a englobar também a síndrome de Asperger. E aí, uma que a gente chama de uma doença mental, né? Que era vista apenas em relação ao autismo, também virou um transtorno que abrangeu outros níveis de doenças mentais. Então, é importante falar que esse transtorno, ele é incurável, ele tem tratamento e ele tem remissão. E a remissão de 50% ou de 100%, em cima de trazer para esse indivíduo
uma funcionalidade, uma característica de interação social. E como é que é isso, né? É uma equipe multidisciplinar que atua com essa criança, pode ser que o diagnóstico venha na infância ou não, e esse tratamento vai fazer com que essa pessoa volte a ter algumas funções ou algumas independências que ele não tinha antes do tratamento. Então, é importante dizer que trata-se de um transtorno que não tem como trabalhar em cima de cura, mas tem como trabalhar em cima de remissão. E a remissão é a reintegração desse indivíduo em algum aspecto. Então, se ele tem um autismo, ou um transtorno, né, do espectro autista, que ele não tinha, não sabia fazer alguma atividade, através das terapias ele pode adquirir independência para essa atividade. Desde coisas muito simples, como alimentar-se, vestir-se, banhar-se, né? Ir à escola, para alguns interagir socialmente, ou outras mais complexas, que envolvem a cognição e o aprendizado. Então, nós vamos esclarecer assim, algumas questões em linhas gerais. É uma live que é um bate-papo, uma conversa. Não sei se a Gena vai voltar, ela já caiu, está voltando. Mas a ideia é falar um pouquinho do diagnóstico, um pouquinho do tratamento e algumas dicas para quem lida mais diretamente com o transtorno. Vamos ver como é que é a Gena que está voltando. Gena, você está me ouvindo? Caso você esteja me ouvindo, nós não estamos te vendo nem te ouvindo. Ela caiu de novo. Então, vamos continuar, né? Então, nesse diagnóstico, nós sabemos, né, que o DSM-5, lá de 2003, inclusive já tem DSM-5, o texto revisado, que agora lançou em janeiro de 2023. Oi, Aline, boa noite. Obrigada pela presença. E é um diagnóstico estatístico, né, de transtornos mentais, e esse documento ele foi criado nos Estados Unidos, como eu falei, em 1952, para padronizar os critérios de diagnóstico. Para nós voltou, né, amiga? Que bom. Pede de novo que eu te aceito. E esse diagnóstico, ele vem com o objetivo não de enquadrar, de rotular ou de segregar. Ele vem com o objetivo, como todo diagnóstico, de ajudar no tratamento. Então, quando você tem um diagnóstico, você tem caminhos para esse tratamento. E o DSM é um manual, vamos dizer assim, é um guia que nos ajuda a juntar o tratamento psicológico com o psiquiátrico. Então, tem alguns tratamentos que eles vão ser diagnosticados em conjunto. Oi, Gena, estou te ouvindo, amiga, só não estou te vendo. Que vão ser tratamentos diagnosticados em conjunto para que tenham, além do tratamento cognitivo, comportamental, muitas vezes fonoaudiológico, também medicamentoso. Então, tem alguns casos que precisam de medicação, a maioria deles, inclusive, e são medicações ministradas pelo profissional da área de saúde mental, que no caso é o psiquiatra. Uma outra questão interessante é que esse diagnóstico, ele dá, além de caminhos para você fazer um tratamento mais assertivo, ele também consegue nivelar o grau, que a gente nem usa mais essa expressão, é grau de suporte, mas o nível em que está avançado ou não essa doença. Então, se você tem nível leve, moderado ou severo, vai fazer toda a diferença para que esse tratamento seja bem sucedido. Oi, Antônio, tá você de novo aqui na live. Quem me viu de manhã tá me vendo de noite. Só que de manhã eu tava de verde, né, gente? Agora eu tô de azul. Oi, Gena, não tô te Oi, vendo. Você tá me vendo? Gena, eu acho que é a sua internet, amiga. Mas você tá aqui conectada. Deixa eu botar um bilhete aqui. Não estou vendo nem ouvindo você, amiga. Então, voltando aqui para nossas assim, preliminares sobre o assunto, dentro
desse nível de ser mais leve, moderado ou severo, existem também caminhos para esse tratamento. E como eu falei anteriormente, não sei se vocês ainda se lembram, que a gente não fala a palavra cura, não trabalha em cima de cura, mas em algumas remissões. E remissão é justamente essa reintegração entre o transtorno e alguma possibilidade de alguma integração. O Gena está sem som, né? E sem imagem também, eu não estou vendo o Gena. Vou perguntar aqui, vocês estão vendo o Gena? Estamos com algum problema aí na internet. A Aline, que chegou agora, diz de onde você está falando. Jaque Moreira também, não sei de onde está falando, não, está assistindo a live, né? Antônio, de que cidade está assistindo a live? Deixa eu ver quem eu não falei ainda. M. Martins, da onde você está assistindo a live? Fala pra gente. Quem mais? Cid Fadel, tá de casa, né, Cid? Mas está em Friburgo, que eu sei. E Nando, onde você está assistindo a live, Nando? Fala pra gente. Então, voltando aqui, enquanto a gente espera. Antônio, estou sem som. Ah, entrou sem som. Mas em seguida sumiu, entendi. Gena, eu não estou te vendo nem te ouvindo. Ficou mudo. Amiga, eu não sei o que fazer. Aqui no meu comando não tem nada que eu possa mexer. Tem umas estrelinhas ali. Hoje de manhã, Elza, a Luciana estava falando que eu sou craque em tecnologia. E aí eu comecei a rir e falei, eu vou gravar essa informação para mandar para a Elza. Você está vendo? Você está me vendo, Gena? E me ouvindo? E aí, Elza, eu gravei isso para ficar na memória, né? Jorge, boa noite, Jorge. Quanto tempo? Lá de Copacabana, né, Jorge? Tá vendo a live daí? Você está vendo? Vou falar com a Gena aqui. Nós perdemos a conexão com a nossa convidada. Estou tentando retomar aqui. Eu acho que é a internet dela que não está legal. Jorge no Rio. Gena, reinicia e tenta voltar. Enquanto isso, eu toco aqui. Top Casa Imóveis. Boa noite. Seja bem-vindo. Diga de onde você está falando, qual o seu nome. Está vendo a live, né? E qual o seu nome? Ah, Centro de Estudos. Oi, Briana. Que bom ter você por aqui. Eu trouxe uma convidada chamada Janaína Perose. Estaria conversando comigo sobre o tema, mas a Jana teve um problema aqui de conexão. Ela está tentando entrar na live. Entrou, saiu, voltou. Vamos ver se ela consegue. Maria, André, penso que é produtivo você continuar a sua participação enquanto a Jana consigam voltar. Isso é. Eu vou continuar, Maria, porque a gente, né, vai tocando aqui. Se ela puder entrar, vai ser ótimo. Boa noite, Adri. Não sei se é a Adri que está no Centro de Estudos ou Luciana. Então, assim, uma pena a Jana não ter conseguido. Vou tentar de novo mais uma vez. Vamos lá, Jana. Vamos ver se dessa vez vai. Eu estou aceitando a Jana novamente, mas já estou continuando, né? Então, voltando, então a gente tem a importância desse diagnóstico, e aí o DSM vem trazendo o transtorno do espectro autista agora mais englobadamente. Então, quando era diagnosticado apenas como autismo, não entravam ali, por exemplo, síndrome de Asperger e algumas remissões. E agora, quando a gente fala de espectro autista, nós temos uma gama abrangente de condições de diagnóstico para esses transtornos, e, além disso, o nivelamento deles com grau de suporte, né? Leve, moderado ou até mais avançado, né? A gente nem usa mais o nível, né? Mais grau de suporte mesmo. E o que que interessa, né, para a gente em relação a esse diagnóstico? Esse documento feito pela Associação Psiquiátrica Americana, né, a APA, além de trazer... Ah, Adriana, que bom, que saudade, Adriana. Um grande beijo para você. Além de trazer um mapeamento para esse diagnóstico, traz, neste documento, algumas possibilidades
de tratamento buscando essa remissão e essa integração. É claro, gente, quando eu falo de remissão e integração, é ajuste dentro desse transtorno a alguma realidade social, familiar e educacional que essa criança ou jovem possa se enquadrar. Então, exemplificando, pode ser que esse autista já consiga ter alguma independência em suas pequenas rotinas, mas que isso não vá significar lá na frente independência em outras rotinas. Então, ainda tem as limitações de cada caso, de cada nível ou grau, né, de severidade do transtorno, e a gente tem que pensar com carinho, porque uma coisa importante é que muitas vezes esbarra na expectativa desse genitor. Não, amiga, não estou te vendo, nem te ouvindo. Estou dando seguimento aqui. A hora que você conseguir, a gente tenta te aceitar de novo. E aí a gente pensa nessa questão da expectativa desse adulto que recebe essa criança no seio familiar, desse adulto que tem expectativas para essa criança que muitas vezes ela não consegue alcançar. E aí, o que é importante? Ter um diagnóstico bem precoce. A Janaína estava aqui dizendo que quando o neto dela, Rodolfo, nasceu, com tenra idade. Ah, você está vendo, Cid? Você está vendo a Jena? Só não está ouvindo. Em tenra idade, conseguiu logo um diagnóstico que ajudou, com certeza, a facilitar esse tratamento, né, do neto dela. E o tratamento para o transtorno é feito de uma maneira multidisciplinar. Queria que vocês dissessem para mim quem é que tem contato com o transtorno de espectro autista, né? Alguma criança, algum jovem, adulto, enfim. Responde para mim quem tem contato. Bota aí, eu tenho, né? Só para eu ver aqui o grau de intimidade que vocês têm com a participação na doença, no transtorno, né? O tratamento para esse transtorno é feito de maneira multidisciplinar. Então, nós temos psicólogos, obrigada, Adriana. Nós temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, fisioterapeutas, vai dependendo do grau de severidade, né, que vai envolver o tratamento desses. Vocês têm, né, Adriana? Bacana. Joilson Cavalcante, boa noite, Joilson, meu amigo, gratidão pela tua presença. Obrigada. E esses terapeutas, fisioterapeutas, pedagogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, nutricionistas, enfim, uma gama de profissionais e técnicas específicas para o tipo de necessidade desta criança. Gente, eu falo criança porque a partir dos anos 2000, os diagnósticos de espectro autista, eles saltaram em até 60% de crianças que submeteram à busca do diagnóstico. Então, a gente tem uma gama muito grande de crianças que hoje são diagnosticadas com transtorno de espectro autista. O motivo da doença ainda não é definido por um motivo. Inclusive, no DSM-5, que é esse documento que eu expliquei para vocês, e agora no texto revisado, cada vez mais a margem de entendimento do motivo da doença é maior. Oi, Gena, eu escutei você muito picotado, mas eu escutei. E hoje a gente não pode mais afirmar, a partir desses documentos e estudos feitos pela Sociedade Americana de Psiquiatria, que é um motivo, ou dois motivos, ou três motivos. É uma gama de sintomas. Tem sintomas, motivos, né, genéticos, tem motivos de ordem, né, hormonal. Então, assim, a gente não tem hoje uma causa que fala, você tem uma criança autista por este motivo específico. É um compilado de motivos que levam a desenvolvimento dessa doença. Estou te ouvindo. Oi, Estão Gena, me ouvindo? está me ouvindo? Nossa, o seu som está muito ruim, está picotando mesmo. E o que é importante dizer? Independente da causa raiz, nós temos uma criança que tem grau de suporte e necessidade, que precisa ser acolhida, precisa ser tratada, precisa ser ajudada, inclusive por familiares, pela escola, pela sociedade de modo geral. Então, interessa a nós, independente da causa raiz da doença, o que nós podemos fazer, enquanto leigos ou enquanto profissionais da saúde, ou não, né, pode ser profissional da educação, para contribuir para uma vida de mais qualidade, né, para essa criança, para esse jovem, e principalmente de interação social.
A grande virada de chave é que quando nós tínhamos apenas o diagnóstico do autista, ele era rotulado, não tinham tantos tratamentos e também tão holísticos como esses que eu citei, e geralmente era jogado de escanteio esses casos, né? Essa criança era isolada. Agora não, nós sabemos que o tratamento é importante, que a multidisciplinaridade também é importante e o acolhimento social também. Selectros, boa noite, que bom que você está por aqui. Então, nós, diante desse número estatístico muito grande de crianças com o transtorno do espectro autista, nós entendemos que o nosso papel não é ficar preocupado do motivo, causa raiz que gerou isso, e sim do quanto nós vamos contribuir para uma qualidade de vida, para a qualidade dessa família, desse adulto que lida, e o quanto nós podemos ser mais assertivos nesse trabalho de remissão, que não é cura e que é apenas tratamento. Oi, Simone Zanon, beijo, prima, muitas saudades de ti. Uma coisa importante, por que a gente está no mês de abril falando de transtorno de espectro autista, né? Dia 2 de abril, é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, nós precisamos trazer essa causa à tona, precisamos trazer essa causa o mais divulgado possível, para que a gente tenha uma sociedade mais convergente em relação ao acolhimento desse transtorno. Uma coisa importante é que dentro das características do transtorno existem alguns sinais que podem nos ajudar a identificar o transtorno, mesmo não estando ainda na fase de diagnóstico. Então, algumas causas ou alguns sintomas podem ser observados por psicólogos ou não psicólogos, no caso de leigos, para justificar uma necessidade diagnóstica. Aí vem o alerta da nossa live. Então, caso você esteja convivendo com crianças que apresentem alguns desses sintomas, a gente pode começar a ligar nossa lanterninha para buscar aí um diagnóstico. Não, nós não estamos te ouvindo, Gena. Eu não estou te ouvindo. Se vocês puderem me dizer se estão ouvindo a Gena. E aí, alguns sintomas, né? Por exemplo, dificuldade em manter contato visual. Ah, André, então toda criança que não olha nos olhos, que abaixa os olhos, que não te encara, tem autismo? Não necessariamente. Mas uma das características que podem demonstrar o transtorno é dificuldade de contato visual. E muito cuidado com isso. Por quê? Nós estamos numa era digital, daí vem tanta dificuldade no diagnóstico. Numa era digital, onde crianças de 16 dias já têm tablets em suas mãos, vocês devem ter visto isso viralizando por aí, uma criança de 16 dias nascido mexendo num tablet, a criança pode estar mimetizando um comportamento de não olhar nos olhos, aí a coisa é complexa, porque ela está olhando mais para a tela do que para um ser humano, vida real. Então, existe uma tendência, sim, de uma criança que está desenvolvendo o transtorno de espectro autista não ter contato visual. Eu só não posso botar todo mundo no mesmo pacote e achar que uma criança que não te olha necessariamente é autista. Ela pode estar mimetizando um comportamento pelo excesso de telas. Manter-se isolado e sem interagir com outras crianças. Isso num conjunto, tá, gente? Vem num somatório. Não olha nos olhos, não se junta com as crianças, mantém-se isolado, e aí a gente vai juntando esse montante. Ter dificuldade em fazer novos amigos. Tem criança, gente, que tem dificuldade de fazer novos amigos porque é tímida, porque é mais introspectiva, porque não teve lá no início da sua socialização uma interação mais forte, que conviveu mais com adultos. Então, eu só tenho que ter muito cuidado para não generalizar e não rotular. Mas, se for tudo isso, dificuldade em olhar nos olhos, que é contato visual, dificuldade em manter-se interagindo com crianças, preferir isolamento, fazer novos amigos, realizar movimentos repetitivos sem motivos aparentes. Então, tem alguns espasmos que o autista tem, principalmente se os graus forem mais severos, que são movimentos repetidos que não têm contexto. Diferente de uma criança que tem um amigo imaginário ou que sonha acordado e faz gestos pensando naquele cenário que ele está pensando, que ele está imaginando. Interesse muito intenso em determinados assuntos, que a gente chama de hiperfoco, e desinteresse total por outros assuntos. Inclusive, uma das características, né, da superdotação é o hiperfoco. Então, se for um somatório de sintomas, nós aí sim podemos dizer
que pode ser um sintoma de espectro autista. Ficar muito afetado ou aborrecido por mudanças na rotina em seu dia a dia. É claro que nossa rotina às vezes muda, a nossa da criança, novas coisas vão sendo inseridas no dia a dia dele, mas a forma como ele reage intensamente e desproporcionalmente à situação pode ser uma precipitação do, do espectro autista. Joilson, onde procurar tratamento, né? Então, assim, existem apoios na rede pública, então o CRAS, o SUS, de modo geral, né? E entidades que dão suporte, né? Então, aqui na nossa cidade, por exemplo, Joilson fala da mesma cidade que eu, nós temos os CAPs, nós temos a APAI, que são locais de suporte e que não tem custo. Mas tem também a rede privada, né, de saúde, e particular que você pode tratar. Eu não trato autismo, Jorge. Eu não atendo criança há muitos anos. Já atendi criança há muito tempo. Eu só tenho 30 anos de formada, né? Então, lá no início da carreira, eu atendi muita criança. E eu sempre trago, Jorge, uma coisa muito interessante sobre o início da carreira. Lá atrás, quando eu trabalhava atendendo crianças, eram tratamentos muito mais simples do que hoje. Exemplo, crianças que tinham dificuldade com enurese noturna, fazer xixi na cama, criança que roía a unha, né, que é a onigofagia. Crianças eram sintomas muito dentro da medicina, mais ligada à saúde mental. Os novos tratamentos envolvem novas técnicas e novas formações, eu vou falar de uma das técnicas de tratar o autismo, e que também profissionais que se especializaram nisso. Nos últimos 20 anos, eu me especializei muito mais em tratar adultos. E aí fui saindo da psicologia infantil. Apesar de ser professora, ter lidado muito com criança, educação infantil, né, e aquela, o que a gente chama de Fundamental 1, né, que até a quarta antiga, a quarta série, eu fui me distanciando disso. Eu tenho muito gosto por estudar esse assunto, mas hoje na clínica eu não atendo criança. Eu indico para outros profissionais. Até porque nós acabamos de passar por uma pandemia e nós temos o Conselho Federal de Psicologia que não recomenda tratamento para crianças muito pequenas online, né? Ainda é assim. Então, agora, por exemplo, as crianças precisam realmente de atendimento presencial, se forem muito pequenas, mais ainda. Então, eu não atendo mais. Mas eu gosto de me interessar pelo tema porque eu ainda trabalho com escola, trabalho com professores, trabalho com alunos, né? Então, a gente está sempre antenado nos temas. Aproveitando que vocês fizeram aqui as perguntas, Joilson e Jorge, a Tânia Maria também entrou. Obrigada, Tânia, pela sua presença. E onde procurar tratamento, Joilson, como eu falei, tem rede particular, rede pública e alguns pontos de apoio, né, de suporte através desses órgãos que eu citei. Não creio muito nisso, pois no contexto geral as questões menos complexas são ignoradas pelo sistema. A coisa ainda está caminhando, né, Joilson? Mas tem muita gente recebendo suporte, sim, e algumas coisas melhoraram ao longo dos anos. Mas tem muito que melhorar, concordo com você. E aí, voltando aqui para a nossa listinha, né, de, entre aspas, né, de sintomas, interesse muito intenso por determinado assunto, que é o hiperfoco, ou falta de interesse em assuntos, né, relevantes que ele não percebe. Fica muito afetado ou aborrecido por mudanças de rotina, como eu estava explicando, na questão de ser afetado, mas de uma forma desproporcional à questão da mudança, e não falar ou repetir frases em momentos inadequados, né? Então, ou não fala quando questionado ou perguntado, ou repete frases em momentos que são inadequados e fora do contexto. Usar uma linguagem repetitiva também, porque o vocabulário vai ficando mais restrito, e aí usa uma linguagem muito repetitiva, e dificuldade de imaginação, não projetar em 3D, não projetar aquilo que fala, levar ao pé da letra. Então, assim, sempre com muito cuidado, porque tem uma fase da infância que a criança tem essa dificuldade por imaturidade neural. Irritabilidade, muitas vezes, né, insônia, dificuldade de dormir, falta de atenção e hiperatividade. Aí você vai falar assim, André, mas espera aí. Então, o autista também tem sintoma de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Autismo pode ter TOD, né, que é o transtorno de conduta opositiva, né, desafiadora, né. Então, assim, claro que pode, mas não quer dizer que tenha. Então, os sintomas que nós chamamos, né, de doenças mentais, eles podem estar no mesmo organismo, claro que podem, mas não quer dizer que todo autista tenha transtorno dessa atenção ou que todo ele tenha o TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador.
que antigamente era só conduta positiva. Antigamente, que eu digo até o DSM-3. Sensibilidade sensorial, né? Dificuldade de ficar em lugares com muito barulho, por exemplo, música alta, conversa alta, muito tumulto, podem ser sintomas. Oi, Maria, boa noite, querida. Beijo para você e para o seu menino lindo. Então, por que essa lista de sintomas, elas são apenas alertas? Elas não podem convergir apenas para um diagnóstico intuitivo. São apenas coisas que você pode observar no seu dia a dia para ajudar lá na frente um profissional a diagnosticar. Quem é que faz o diagnóstico? Geralmente, o neuropsicólogo, o psiquiatra, o psicólogo especializado nisso também pode fazer o diagnóstico. Se vocês quiserem fazer algum comentário, Janaína, se você conseguiu voltar, entra aqui de novo, estamos à sua espera. Além disso, tem alguns transtornos, né, que eles são muito parecidos e que podem gerar confusão no diagnóstico. Então, para você dizer que realmente é um transtorno do espectro autista, é preciso que seja feita uma averiguação muito aprofundada e muito assertiva, levando em consideração que esses sintomas também se confundem com os nomes que eu falei agora, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e até o transtorno opositivo desafiador, que é o TOD. Tenta de novo, Gena, manda de novo o convite para mim, que eu estou aceitando, mas eu aceito e você some. Ok, mais uma solicitação. Estou aceitando nesse instante, Gena. Ó, entrar ao vivo. Eu tenho a impressão que é a sua internet, amiga, isso acontece. Às vezes é hora de sobrecarga, né? 8 horas da noite, enfim. Gente, vou tocando aqui, tá? Depois, se a Gena conseguir entrar, vai ser ótimo, que a contribuição dela é muito bem-vinda. Uma coisa interessante ainda dentro da questão do espectro autista é que como tratamento sem cura, e é importante a gente dizer, né, gente, não tem cura, tem tratamento, tem remissão, tem acompanhamento, tem equipe multidisciplinar, mas nós não estamos falando de algo que é curável. E uma coisa interessante, que é uma curiosidade, né, que antigamente a gente falava que a pessoa era portadora de autismo, né, e portadora da carteira de motorista, né? Você faz um curso, faz a prova, tira a carteira e você anda com ela. A hora que você não está dirigindo, você não é motorista, você guarda a carteira em casa e você não é mais portador. Então, esse exemplo com a carteira de motorista mostra o que é o transtorno. Ele tem esse transtorno e vai continuar com ele na vida, que pode ter remissão de algumas questões conforme o grau de dependência que ele tiver ou o tratamento que foi feito. Então, ele está vivendo com isso e vai aprender a lidar à medida da possibilidade desse tratamento, desse desenvolvimento. E a gente tem que entender que isso é uma condição. E se é uma condição, não há sofrimento nessa condição para quem está acompanhando. Há aprendizado e, principalmente, técnicas que podem nos ajudar. Vou dar uma olhada aqui só para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, que eu vou andando aqui. Ah, tá. Jorge falou assim, crianças em geral, devem ter muita dificuldade para o tratamento online, pela falta de foco. Aí, dependendo da idade, não é nem permitido mesmo. Então, se a criança já tem uma cognição maior, a partir dos 7, 8 anos, até é possível, dependendo do caso. Mas se for mesmo uma criança pequena, pelo tipo de interação, pelo desenho, pelas brincadeiras, pelos jogos, realmente inviabiliza. E aí, Joilson, sempre prefiro ficar em casa. Não confio nas pessoas. Será que eu sou autista? Me desculpe, o sistema é ingrato. Me corrija se estiver errado. Eu não sei se você é autista, Joilson, mas, como eu falei, um sintoma isolado não quer dizer um transtorno, né? Quem nunca, quem de nós, né, não gosta de ficar em casa às vezes sozinho, desconfia das pessoas, então não é um problema. Mas tem teste para adulto, inclusive, né? E tem também a síndrome de Asperger, né? Que é uma síndrome ligada ao autismo que aparece em adultos que tem a ver com baixa empatia. Então, pode se submeter a um diagnóstico para você ficar tranquilo, ou até mesmo para descobrir que você tem um transtorno e precisa tratá-lo. Mas, gente, isso é importante. Foi bom, Joilson, ter colocado isso aqui. Eu te agradeço muito, Joilson. Porque um sintoma isolado não é sinal de transtorno, em nenhum tipo de diagnóstico, nem na psicologia, nem na psiquiatria.
Para que você tenha um diagnóstico, é preciso que uma lista de sintomas sejam referenciados, sejam testados, retestados, e aí sim tidos como determinado transtorno. E aí, indo aqui, caminhando para o finalzinho da nossa live, nós vamos falar de algumas dicas, né, para crianças atípicas. Hoje nós chamamos de crianças atípicas aquelas diagnosticadas com o TEA. E atípicas por quê? Porque elas vão fugir de alguns padrões que nós temos como expectativas. Elas têm ganhos, elas têm saltos qualitativos, elas fazem processos de aprendizagem à medida da sua possibilidade, mas não são dentro daquele padrão de expectativa que nós temos e de costume, né, como na maioria das outras crianças. E aí é importante trabalhar com esses adultos, que quer sejam pessoas da família, ou profissionais que lidam para crianças, que a gente tem um mundo inclusivo, né? Então tem aí os mediadores. É importante trabalhar a nossa expectativa em relação a essa pessoa, essa criança, e mais do que isso, né? Trabalhar a expectativa em relação ao processo de cura, entre aspas, ou remissão desta criança. E aí o Jorge está fazendo aqui um comentário. Eu já saio sozinho e procuro alguém para dançar. Muito bem, um excelente pé de valsa. Isso aí, Jorge, a gente vai se curando como pode, né? O importante é ficar bem. A Gena não está conseguindo. Gente, eu peço desculpas, é uma pena. Gena, a gente marca um outro momento e você vem conosco com esse assunto ou com outro tema, mas eu percebi claramente o seu esforço e realmente tivemos um imprevisto. Gente, tecnologia é isso mesmo, né? Às vezes deixa a gente na mão. E temos que ter aí condições de lidar com isso da melhor maneira possível. Bianca também entrou aqui. Obrigada pela sua presença. E aí, passando um pouquinho para as dicas, né? Então, caso você lide com uma criança autista, com um jovem autista, ou você mesmo tem aí uma desconfiança que busca um diagnóstico, nós precisamos permitir emocionalmente que a gente entenda essa necessidade e, da melhor maneira possível, a gente atenda a necessidade dessa criança. É preciso também que a gente aprenda a valorizar os sentimentos. A frustração faz parte da nossa vida, a tristeza faz parte da nossa vida, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, caso você se sinta frustrado ou triste por ver que a sua criança não atinge determinados níveis de satisfações para nós que estamos do lado de fora, é preciso aprender a lidar com isso. Fazer perguntas, dividir medos, ouvir outras experiências, é o que a gente vai fazer hoje com a Gena, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Falar sobre o autismo com pessoas diversas que entendem ou não do assunto, para você poder oxigenar o assunto. Buscar o estudo também, tem cursos, tem palestras, tem institutos, como aí, ó, a Adriana trabalha, né, Adriana? Aqui no... Cadê a Adriana? Você já foi, Adriana? Você ainda está aqui. Né? O Centro de Estudos Mais, oferecendo cursos, palestras, encontros, contação de história, tem muita coisa bacana lá, justamente para nos fortalecer em relação a esses conteúdos e assuntos. E algumas coisas importantes que nós podemos buscar, né? Então, a importância da conscientização, por isso que nós estamos falando o mês de abril inteiro sobre isso, não só o mês de abril, mas para sempre mais um dia, né? Começa aqui agora e segue adiante. O Cid está só fazendo uma pergunta aqui. O autista pode ter HD? Pode. É assim, como, né, a hiper, né, a gente está falando assim das hiperabilidades, né? Ele pode ter sim, mas aí é um diagnóstico bem complexo e precisa ter muita assertividade para fazer um diagnóstico. Como eu falei, ele pode ter o TOD, ele pode ter TDAH e pode ter altas habilidades. Aí, né, é diagnóstico mesmo. Obrigada, Joilson. Vamos lá. Não fazer suposições nem estereótipos, né? É importante a gente não julgar, não condenar, não rotular. Não ignorar as necessidades, principalmente na parte de comunicação. A comunicação é diferente e às vezes é truncada e às vezes não existe do jeito que nós estamos acostumados. Não forçar a interação social, não fazer comentários ofensivos, depreciativos. No processo de interação que a gente leva as crianças autistas para as escolas, né? Assim como crianças Down, assim como outros tipos de síndromes, a importância dessa socialização escolar, ainda que ele não vá fazer aprendizados formais dentro do currículo, né, nacional, na base curricular nacional, é importante que essa criança socialize e que as outras aprendam. Eu acho que quem ganha muito mais
com a inclusão das síndromes na escola convencional é quem não tem a síndrome, porque ela vai aprender a lidar com isso, vai fazer altos ganhos e saltos qualitativos, né? E ser empático também com a causa do autismo, né? Porque são famílias, são crianças, são jovens, adultos, todos que precisam de muito apoio, né? E muito importante respeitar as rotinas, porque um grande diferencial é criar as rotinas e eles se adaptarem a elas. Então, recriar essa rotina e respeitá-la, né? E isso ajuda também a reduzir estresse e ansiedade para quem está lidando com o autista. Não criar uma agenda sobrecarregada jamais, né, para eles, cheia de afazeres, abordagens terapêuticas e tudo mais, porque ele por si só já é muito intenso. E, claro, muita paciência, muito amor, muito cuidado para a gente poder desenvolver uma sociedade dentro desse aspecto muito mais interativa e muito mais acolhedora. O Cid Fadel está perguntando se autista pode ser AHSD. Não sei te dizer. Eu acho que não, mas eu tenho que me aprofundar nisso para te responder. Angélica Pirose, bem-vinda. Então, gente, era isso, assim, um pouco, né, desse conteúdo. A Gena ia trazer um pouco mais de interação, falando da realidade dela e dos estudos que ela tem feito, como curiosa, como ela mesma disse, mas a gente pode fazer isso num outro momento. E aí eu deixo vocês aqui à vontade para fazerem perguntas, comentários e até esclarecerem algumas questões que vocês queiram. Só ler um comentário aqui. Ah, foi a Gena que colocou que ela realmente não conseguiu entrar. Foram diversas tentativas. Em todas eu a aceitei, mas realmente ela não conseguiu. E, gente, às vezes acontece, né? Tecnologia, apesar de ser uma ciência, não é perfeita e às vezes a conexão nos deixa aí sem conseguir usar. Então, queria agradecer a vocês a presença, a benevolência, a paciência. Deixo aqui à disposição para outras perguntas. Cid, eu fico te devendo a sua. Depois, no particular, eu te respondo, que realmente é um aspecto realmente que eu não domino para te responder assim assertivamente, mas já vou deixar no meu caderninho de anotação. Gostei muito da pergunta e depois te falo no particular. Gente, então é isso. Agradecer a presença, desejar boa noite e mais uma vez, gratiluz por vocês terem prestigiado aqui esse momento, que mesmo sem a Gena... Ah, Cris, boa noite. Deixa eu dar boa noite para quem chegou agora. Ah, sim, oi Maria Rosa, quanto tempo? Quando precisar de novo, me chame, eu adorei estar lá com vocês. Cris Carvalho, prima e afilhada amada, que bom ver você por aqui. Ah, sim, a conexão terminou, né? Mas aí você voltou agora. É, E aí, sim, gente, quem entrou aqui, né, por convite da Gena, eu peço desculpas pelo imprevisto que aconteceu com ela, realmente ela não conseguiu voltar, mas nós vamos repetir esse momento juntas e principalmente trazer a Gena aqui para falar para vocês. Obrigada, Aline, prazer te rever. Quando precisar, fala comigo, né? Realmente, dona Helena, peninha a Gena não ter conseguido, mas ela tentou muito, eu aceitei todas as vezes, mas deu algum problema mesmo na conexão. Então é isso, gente. Beijo em vossos corações, gratiluz hoje e sempre, e até a próxima.